Gente, agora, meus queridos alunos do 8º ano, a nossa matéria mesmo é a independência da América Espanhola. Nós vamos dividir essa matéria em duas. Primeiro na independência do México, certo? E depois a gente vai pegar a independência da América do Sul, né? Não vai dar para falar de todos os países, porque só da América Central é muito. O México, quando faz a independência dele, faz a independência junto com a América Central. Depois que vai haver a separação daqueles países, El Salvador, Cuba, blá, 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 todos eles vão fazer a sua independência. Mas a América Central vai vir junto com o México, aquela toda era a República da Nova Granada, da Espanha, né? A colônia de Nova Granada da Espanha. Depois a gente vai ter a independência das repúblicas da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, do Prata, Argentina. O Paraguai foi o primeiro a fazer a independência. Então, nós vamos ver todas essas independências. Vou falar primeiro do México e da América Central e depois vou falar da América do Sul, né? Para depois a gente entrar na independência do Brasil, que é outra história mais profundamente, né? Mas antes, para dar uma entrada nisso, como também vou fazer com relação ao Brasil, nós vamos falar um pouco das rebeliões que existiam antes da proposta de independência, tá bom? Essencialmente nós vamos falar de duas rebeliões, né? Nós vamos falar da rebelião do Tupac Amaru, né? Que é uma rebelião de 1780, nós vamos falar dessa rebelião, e nós vamos falar da rebelião do movimento comuneiro, sabe? Um movimento comum, comunista, que é chamado movimento comuneiro, certo? Em 1781. Vamos falar dessas duas rebeliões e depois, na próxima aula, a gente já entra na independência do México e da América Central, tá bom? Então vamos começar aqui escrevendo, né, rebeliões da América Espanhola. Vamos lá? Rebeliões da América Espanhola. Vamos desenhar aqui um canhão. Canhão, né, que solta uma fumacinha, né? Um canhão. Vamos fazer aqui também botar aqui também uma espingarda, uma arma, né? Para mostrar as rebeliões da América Espanhola. Tá legal? Rebeliões da América Espanhola. Vamos começar com a primeira rebelião, que é a rebelião de Tupac Amaru. Vamos colocar aqui. A rebelião de Tupac Amaru. O que foi essa rebelião? Essa rebelião, ela basicamente, ela aconteceu em 1780, tá bom? 1780. O que foi basicamente essa rebelião? Para a gente poder entender a história das rebeliões, para entender todo o processo das independências, das rebeliões, dos problemas que existiam na América Espanhola, nós temos que entender duas coisas. A América Espanhola, primeiro vamos fazer assim, ela era dividida, deixa eu colocar aqui, vou colocar até com outra caneta, depois eu volto aqui nessa rebelião do Tupac Amaru para explicar direitinho.
Mas para entender direito, eu quero que vocês entendam uma coisa. A estrutura social da América Espanhola. A estrutura social da América Espanhola. Hoje nós temos a seguinte estrutura social no Brasil, basicamente no Brasil. Nós temos os ricos, né? Nós temos a classe média, nós temos os pobres e nós temos os miseráveis, né? Então nós temos essas três classes, essas três classes. Os ricos, a classe média e os pobres e os miseráveis, 4 classes. Basicamente tem gente que divide a classe média em alta classe média e baixa classe média. Quer dizer, os caras, mas tudo é classe média, sabe? Tem o rico, tem o classe média, que pode ser alta ou baixa, tem o pobre e tem o miserável. O miserável é aquele cara que pede esmola, que assim, está no fundo do poço, né? No Brasil são muitos, por incrível que pareça. Gente que está morando na rua, gente que está passando fome. Tem muita gente assim, viu, gente? Infelizmente, com essa crise, tá uma coisa horrorosa, tá bom? E a gente ainda tem um governo que não ajuda em nada. Muito ruim, sabe? Então, mas a gente tem essas dificuldades, né? Agora, lá na América Espanhola, a gente tem uma divisão. Eu vou colocar essa divisão aqui para vocês aqui numa fotografia, vai ficar tá mais bem explicadinho. Essas são as classes sociais: os chapetões, os crioulos, os mestiços, certo? E os índios e escravos, tá bom? Mas eu vou fazer aqui também, né? Então ela tem assim, ela tem esse formato. Vamos colocar um formato de um triângulo assim, ó, para a gente poder entender. Aqui embaixo, né, na base, onde leva mais chumbo mesmo, estavam os escravos. Os escravos eram tanto escravos índios quanto escravos negros. Certo? Os negros. Esses estavam aqui nessa fase de baixo, né? Então, os escravos é a parte mais baixa, né? Seriam os nossos miseráveis, né? São os escravos, entendeu? A gente, naquela época na Espanha, eles escravizavam os índios e escravizavam os negros, tá bom? Muito bem. Depois dos escravos, você tinha aqui os mestiços. Como é que escreve? Mestiço. Mestiços. Acho que é assim. Os mestiços. Sabe? Os mestiços eram gente, escravo livre, índio livre, certo? Mestiço é mistura, sabe? Eles eram, na verdade, eles eram mais, era artesão, sabe? Vou colocar aqui artesões, né? Eram artesões, trabalhadores livres. Artesãos, certo? Artesãos, acho que não existe artesões, isso é bobagem, é artesãos. Artesãos. Os mestiços, eles eram artesãos, certo? E depois você tem os crioulos. Vamos colocar do lado de cá. Crioulos, com 2 L. Os crioulos. A gente aqui no Brasil, posso falar aqui, vai reclamar, sabe? Mas tudo bem. Aqui no Brasil a gente costuma chamar os negros de crioulos, né? Muita gente, os mais antigos costumam fazer isso. Hoje em dia a gente não pode falar nada disso porque isso é preconceito, bobagem. Mas os antigos falavam isso, né? Quando a pessoa era preta, né, eles falavam, é um crioulo, blá, blá, blá. Lá na Espanha,
os crioulos não são negros. Os crioulos são espanhóis que nasceram na América, certo? Então, vou colocar aqui, ó, os crioulos eram espanhóis nascidos na América. Esse era o crioulo. Seu pai é espanhol, sua mãe é espanhol, mas você nasceu no México, certo? Nasceu na América, então você é crioulo, você não é espanhol. Entendeu? Eram os crioulos. E, por último, os mais ricos eram os chapetões. Os chapetões. Quem eram os chapetões? Eram os espanhóis. Eram os espanhóis, eram aqueles caras que vêm da Espanha para administrar a colônia, né? Então, os espanhóis eram o topo da coluna, eram os ricos, né? Os ricaços, né? Ou a classe média eram os crioulos, né? Os pobres eram os mestiços e os miseráveis eram os escravos. Entendido? Muito bem.